Olá pessoal, tudo bem? No mundo antigo, quando alguém assumia o poder máximo através de um golpe ou através de mecanismos obscuros e legítimos, o sujeito, ao assumir o poder, tinha que dizimar a família do monarca deposto. Essa era a conduta de praxe. Todos faziam assim. E Davi irá seguir essa cartilha. A Bíblia não fala quanto tempo depois da morte de Saul vai acontecer a morte de 2 filhos de Saul e de 5 netos. Segundo os redatores bíblicos, estava acontecendo uma grande seca, mais ou menos uns 3 anos. A situação não estava boa para o lado do israelita. O tempo estava castigando, né? Então, um período de vacas magras lá. Quem era o responsável por isso? Javé. Javé estava castigando o povo de Israel. Mas por que Javé estava castigando o povo de Israel? Porque Saul, quando era rei, havia assassinado alguns gibeonitas de modo injustificado. Os gibeonitas eram um povo amigo do povo de Israel e que a Bíblia insinua que eles também cultuavam o Deus Javé. E Saul havia assassinado alguns gibeonitas e eles, os gibeonitas, estavam então clamando por vingança. E Deus havia atendido os gibeonitas. Estava dando aquela seca braba lá para castigar os israelitas por um crime que Saul cometeu muitos anos antes. Bom, Davi vai conversar com os gibeonitas, segundo a Bíblia. Mas e aí, o que está acontecendo? Nós queremos que essa dívida de Israel conosco seja paga. Saul assassinou vários dos nossos compatriotas e que agora isso precisa ser sanado. Deus está castigando os israelitas por causa disso. E Davi pergunta: o que vocês querem então? Nós queremos matar todos os descendentes de Saul. O que os gibeonitas querem? Eles querem aquilo que Davi quer. A morte de todos os descendentes de Saul. E daí Saul faz o quê? Concorda. Vou lhe mandar então os 2 filhos de Saul e os 5 netos. 7 pessoas. 7 pretendentes ao trono de Israel, que agora está ocupado por Davi. E isso é feito. Davi manda os 7 para os gibeonitas, são enforcados, são assassinados. São filhos e netos de Saul, e os 2 filhos são filhos da Rispa, né? De Saul com a Rispa. A Rispa era aquela concubina que depois teve um caso lá com o general Abner. Foi uma das suas mulheres, uma concubina sua também, onde criou ali um atrito com o Isbosete, né, lá com o Isbosete, né? Lembra do Isbosete que 2 capitães do seu exército cortam a cabeça dele, bota na sacola e entrega para Davi, que nós falamos no vídeo passado? Pois é, agora são 7 descendentes. Não tem como você não ver aí agora. Essa passagem é contada rapidamente, como se quisesse pular aquilo ali, mas está escrito isso ali. É Davi que entrega esses 7 homens para serem assassinados. Eles são assassinados, né? Bom, acabou todo mundo? Não tem mais nenhum descendente? Tem. Sobrou umzinho só. Só umzinho. Mefibosete. Mefibosete, neto de Saul. Poxa, Davi bonzinho, poupou o Mefibosete. Vamos ver, vamos chegar lá.
Mefibosete também era chamado Meribaal. Claro, os israelitas adoravam também o deus Baal. Tinha uma época que era Baal, tinha a época que era El, tinha a época que era mais Javé. Estava sempre fazendo essa alternância ali teológica, né? Então o Saul havia colocado o nome do filho de Meribaal. Os redatores bíblicos depois trocaram, que não pegava bem, para Mefibosete. A Bíblia diz que Davi se condoeu do Mefibosete. Coitadinho do Mefibosete. Por quê? Mefibosete tinha um defeito grave nas pernas, era coxo. Ele havia sofrido um acidente na infância e havia ficado coxo. Naquela época, o sujeito, para ser rei, não podia ter defeito físico nenhum. O defeito físico era também um defeito que incapacitava o sujeito para o reinado, para a monarquia. O sacerdote não podia ter defeito físico nenhum, não podia ser manco, não podia ter nenhuma cicatriz mais exuberante. O indivíduo tinha que ser íntegro corporalmente. Até os animais que eram sacrificados para Deus tinham que ser perfeitos, senão era uma ofensa você botar um sacerdote, você sacrificar um animal com defeito físico para Deus, você estaria cometendo ali um sacrilégio, então não poderia. Então o Mefibosete, Saul poupa ele, por quê? Porque ele não pode assumir o trono, e mesmo assim, Davi traz ele para a corte, mantém ele ali em rédeas curtas, toma conta dele o tempo inteiro. A Bíblia diz que Davi é muito bonzinho, que Davi entregou as terras de Saul para Mefibosete. Só que ele coloca um tutor. O tutor vai prestar contas. Então Mefibosete está mais em prisão domiciliar. A Bíblia diz que Saul foi muito bonzinho, que Saul conservou o Mefibosete, o neto sequelado fisicamente de Saul, porque ele tinha o maior respeito por Saul, que ele tinha o maior respeito pelos descendentes de Saul, que ele amava Saul, que ele amava os descendentes de Saul, que ele amava Mefibosete. Ele acabou de mandar para a morte 2 filhos e 5 netos do Saul. Essa história com Mefibosete vai piorar muito depois. Mefibosete vai se danar muito, mas isso eu não vou falar hoje. Vai ficar por um vídeo no futuro que eu vou voltar a me referir a esse personagem trágico, né? Esse Mefibosete, que teve o avô rei, que teve depois os seus parentes todos assassinados, e foi o único que sobrou, e é um prisioneiro da corte, e os religiosos, quanto mais Davi ferra com Mefibosete, mais magnânimo é Davi. Não tem jeito, a sedução de Davi é imbatível. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!